1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição, a magnífica importância da ressurreição, a magnífica e singular importância da ressurreição. Os mortos ressuscitam? Os gregos diriam não. Os espiritistas diriam não. As religiões transcendentais diriam: os mortos reencarnam. Você está percebendo a seriedade do Evangelho? Os gregos diriam não, porque os gregos consideravam a matéria má, a carne má, ruim. A carne por si só. Os gregos consideravam que o nosso problema é a carne. Se tirar a carne, fica tudo bem. E esse pensamento grego antiquíssimo é muito forte no nosso meio. Por que alguém se mata? A primeira resposta que você daria é: porque o demônio falou com ela. É uma resposta correta. Porque o demônio inspirou, o demônio deu coragem, o demônio soprou no ouvido. A resposta grosseira seria essa. Mas em última instância, a resposta seria: eu quero me livrar desse corpo. Pegaram? Eu quero me livrar dessa matéria. Está vendo? O pensamento grego de 2.500 anos atrás ainda é forte hoje. Ainda é muito forte hoje. A gente pensa que isso é de 2.000 anos atrás. Não, é atual. Esse forte índice de suicídio, e que não é só no Japão. Há uns 15, 20 anos atrás se falava muito dos suicídios no Japão. Mas hoje, no Brasil, eu tive que tratar uma menina lá em Itaquá, assim, quase que pegar na mão dela e amarrar a mão dela para não se matar. A gente pensa que é só na Europa. Que na Europa? Por causa da globalização, isso é muito atual, irmãos. Esse pensamento grego de a matéria é má, de que se eu der cabo na matéria, se eu der fim na matéria, resolve meu problema. Não resolve, irmãos. Abaixa um pouquinho aqui na frente, Renan. Está tendo eco aqui. Não resolve. Então o suicídio é o pensamento grego em ação. Você assiste aqueles filmes antigos, de guerras, de gladiadores. Você não precisa ir muito longe para você concluir que eles querem se matar. Eles se lançam na espada. Eles querem se matar porque eles entendem que pós-morte é melhor. Pós-morte é melhor. A matéria é má. Então, os gregos diriam: não, os mortos não ressuscitam. Quando morre eu fiquei liberto. Agora eu estou bem. E esse pensamento, caríssimo irmão, é forte hoje. É corrente hoje. Cuidado com seu amigo, seu familiar, seu irmão, sua irmã. Por isso, seja uma referência de evangelho. Sabe por que as pessoas não querem a igreja cristã? Porque a igreja cristã deu um mau exemplo. Você pode mudar isso, eu posso mudar isso. Quando as pessoas olham para nós, cristãos evangélicos, já pensam naquele evangélico picareta, sem vergonha, que não respeita a Deus, que só quer levar vantagem. Mas quando um ser humano encontra um cristão que pratica o evangelho genuíno, verdadeiro, ela vê em você e em mim uma saída, ela vê em você e em mim uma resposta. Amém? Os gregos diriam não, os mortos não ressuscitam. Vamos ler um pouco do texto, para que os irmãos que estão aqui pela primeira vez não fiquem assim, sem entendimento. Vamos ler assim do primeiro versículo até o 15. Primeiro versículo até o versículo 12. E aí a gente para um pouquinho e faz esse mesmo comentário. Irmãos, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda vocês perseveram. Por este evangelho, vós sois salvos, se retiverdes a palavra
tal qual a revelei, tal qual a preguei. Tal qual preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu visivelmente para Pedro, para Cefas, para os 12, foi visto por 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda está vivo. Verso 7, depois apareceu para Tiago, mais tarde para os apóstolos, e depois apareceu para mim, como um fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolos. 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não existe ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou também? E se Cristo não ressuscitou, a fé, a pregação é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, confirmado, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não teria ressuscitado, se é certo que os mortos não ressuscitam. 16, porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Até o verso 17, amém? Olhe para mim. Os mortos ressuscitam? Os gregos diriam, não, porque esse corpo não presta para nada. Que o nosso corpo tem que ser tratado, tem que ser consagrado, tem que ser sacrificado ao Senhor todos os dias? Tem. Vem cá, a Bíblia diz que Deus quer um sacrifício vivo ou um sacrifício morto? Diga para mim, igreja. Deus quer um sacrifício vivo ou um sacrifício morto? Aonde está escrito isso? Romanos capítulo 12. Não é 12? Romanos capítulo 12. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios o quê? Vivos. Vivos. Que o nosso corpo tem que ser tratado com cuidado, com vigilância. Tem. Mas nunca disse que a matéria é má. Os gregos diziam isso, irmãos e irmãs. Então os gregos, se você perguntasse para os gregos, os mortos ressuscitam? Eles diriam, não. Mas aí vamos ver outra questão hoje. Se você perguntasse para os orientais, místicos, para as religiões transcendentais, para as religiões espiritualistas, eles também diriam, não, os mortos não ressuscitam. Os mortos reencarnam. A Bíblia diz isso, irmão? A Bíblia fala que o morto reencarna? Não, irmãos e irmãs. O morto não reencarna. E o livro de Hebreus vai dizer isso claramente para nós. Que para nós está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. A ressurreição para a condenação e a ressurreição para a vida. A Bíblia diz que tem ressurreição, que não tem reencarnação. Inclusive, reencarnação é ilógico. É uma coisa ilógica. Imagina só, os seus antepassados que estão aí reencarnando. Eles morrem, reencarnam num cavalo, reencarnam no jacaré, reencarnam numa mula, reencarnam no elefante, vai reencarnando. No fim de tudo, quem é o fulano? É ilógico, irmãos. É tolo, é tolice. Está me entendendo? É ilógico, não tem bom senso. Não há sabedoria nisso. A reencarnação é uma coisa tola. A reencarnação é algo tolo, insensato. E cuidado,
Porque os nossos amigos, e a gente tem que respeitar, os nossos amigos espíritas são muito inteligentes, irmãos. A maioria dos líderes espíritas são muito bem formados, irmãos. A maioria dos espíritas são doutores na área da medicina, doutores na área da engenharia, são doutores na área do direito. A maioria, queridos, são muito inteligentes, muito habilidosos. Por isso que nós não somos um povo de discurso, irmãos. Nós somos o povo do Cristo. Você entendeu? Nós somos o povo do Cristo, querido. O Cristo não reencarnado, mas o Cristo que encarnou uma e única vez e ressuscitou para ser a porta de abertura para nós. Então, as religiões orientais, as transcendentais, as espiritualistas, elas diriam: os mortos reencarnam. Mas isso é sem senso, é sem inteligência, não tem sabedoria nisso. Porque em última instância, reencarna, com quem queria o trato no fim das contas? Porque tem um final, tem uma hora de tratamento. Com quem que eu trato? Amém? Tudo bem até aqui? Então os mortos ressuscitam? Sim, ressuscita, diria esse texto que nós acabamos de ler. Sim, absolutamente, totalmente sim. E aí nós vimos as provas. Quais são as provas? Quais são as provas que nós temos? Aí no versículo 3, as Escrituras. Então, o Cristo ressurreto é o fato. O Cristo morto, sepultado e ressurreto é o fato. É nisso que a gente fundamenta, amém, irmãos? Você está me entendendo isso aqui? Isso aqui é muito sério, queridos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quem que você segue? Quem que você ouve? Gente, abrir a Bíblia e falar uma palavra boa, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Esses dias eu estava vendo um filme assim que tinha até extraterrestres. Até o extraterrestre tinha uma Bíblia. Até o ET tinha uma Bíblia. Já pensou, irmão? Está entendendo? Então abrir a Bíblia e falar, qualquer um faz. A questão é, o que está dentro de você? Qual é o fundamento? Então ele fala assim, a ressurreição, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, segundo as Escrituras. Nós temos um documento que já tem milênios e ninguém acaba com ele, muito embora tenha tentado fazer isso. Segundo, então primeiro as Escrituras. Segundo, apareceu para o Pedro, para os 12, para os 500, dos quais a maioria estava vivo, para Tiago, para os apóstolos e para o Paulo. Apareceu a prova, fato histórico, foi visto, não um por dois. Aí alguém fala assim, mas inventaram a ressurreição. Poderia ser verdade, se houvesse gente corajosa na época, porque não tinha. Quem lê a Bíblia sabe que quando Cristo foi entregue, os discípulos fugiram, se trancaram com medo, tinha medo de todo mundo. Como é que discípulos com medo ia roubar o corpo e falar que ele ressuscitou? Diga para mim isso, irmão. Como é que um bando de discípulos covardes, com medo, escondido, trancado nas casas, ia roubar o corpo de noite, enfrentar uma guarda romana, roubar o corpo e depois espalhar que ele ressuscitou? Essa é a prova judicial. Se fosse uma mentira, como é que eles iam morrer por isso? Quem é que morre por uma mentira, irmãos? Ah, eles inventaram que Cristo ressuscitou. Aí começa a falar, vem os perseguidores e fala assim, nega aí essa palavra, nega essa pregação, nega que ele ressuscitou. Nós não negamos.
vou matar vocês, pode matar, mas nós não negamos. Quem quer morrer por uma mentira? Agora vejam, perceba isso aqui, igreja, essa pregação, eu estou me demorando nela, porque isso aqui muda as nossas vidas. Agora imagina só, 12 homens, que viu o Cristo transfigurado, o Cristo moído, sangrando, morto, frio, e depois de 3 dias, o vê em pé, não em pé como era antes, mas em pé, com autoridade. Irmãos, perceba, agora você vai entender, por que o Pedro não liga de ser morto, irmão, está me entendendo? Você está entendendo isso daqui? Por isso que o Tiago não liga de ser degolado. O Tiago foi degolado, perdeu a cabeça, irmão. Por quê? Porque pregava a ressurreição. Para agradar os judeus, o Herodes degolou o Tiago. O Tiago discípulo, não é esse que está aqui. É lógico, irmãos. Imagina só, você andou 3 anos e meio com Jesus. Você viu ele ser morto. Estava claro, morto. O corpo frio, imóvel ali, colocado numa sepultura. 3 dias depois, você encontra esse mesmo Jesus vivo. Vivo. Irmãos, o que você quer? Você quer um corpo igual ao dele, lógico. Você não vê a hora também de ter um corpo como o dele. Você não vê a hora. Por isso que eles morrem por aquela pregação. Isso deveria mexer conosco, porque nós não morremos por essa pregação. Por quê? Que nós não morremos por essa pregação? Porque nós não entendemos a ressurreição ainda. A gente entende a ressurreição apenas mais ou menos. Ah, ressuscitou. Você não pensa nas implicações. A morte foi vencida. Aí vem o apóstolo Paulo mais tarde e vai explicar que Cristo é o primogênito dentre os mortos. O que essa palavra quer dizer? Essa palavra primogênito quer dizer que ele é o primeiro. Quando se fala primeiro, é porque tem mais. Porque senão falaria unigênito. A palavra primogênito já é uma pregação. Diga a palavra primogênito. Diga a palavra primogênito. É um grande discurso. É uma grande pregação. Só essa palavra. Porque primeiro, quando você fala primeiro, é porque tem sequência, irmão. É porque tem segundo, terceiro, quarto, quinto. Cristo foi chamado primogênito dentre os mortos, dentre os irmãos. Tem mais. Por isso que eles morriam, querido irmão. Está entendendo? Então, consagra o seu corpo para Deus. Sim, o seu corpo vai morrer. Como é que o meu corpo não morreria? Só se Cristo vier agora. Aí o seu corpo será transformado num corpo corruptível. Mas se ele vier agora com você vivo, você nem morre. Nem morre. É como Enoque. Enoque é um exemplo para nós. Você já passa daqui para outra. Mas como eu acho, penso eu, que essa geração ainda morre ainda. Então veja bem, você um dia vai morrer. Você pode cuidar, pode passar o batom, pode passar esse reboco na sua cara, não tem problema nenhum. Os homens e as mulheres, pode passar, fique tranquilo. Pode cuidar desse seu cabelinho, pode fazer o que você quiser. Mas você vai morrer. Mas você não vai ficar morto, irmão. Glória a Deus mesmo. Nós não ficaremos mortos para sempre. Primeiro, se você morrer agora, você já estará com o Senhor. Amém? Tem gente viva aqui nessa noite? Se você morrer agora, já vai estar com o Senhor. Agora. Papum. Diga papum. Tá fraco. Papum. Morreu, tá lá. Tem preparação? Papum, tá lá. Morreu, tá lá. Na presença dele. Não um superativo, hiperativo, porque você estará sem corpo. Porque o corpo aguardará a ressurreição. Sem corpo, mas estará lá. Deus não é espírito? Deus o Pai não é espírito? É o que nós seremos. Espírito, entenderam? Não, pastor. Então fica sem entender por enquanto.
Deus é espírito. Eu estarei lá em espírito. É assim que Deus é. Eu estarei lá em espírito. A minha ação é limitada, porque as coisas tem uma história paralela aqui na terra acontecendo. Eu estou aguardando os demais irmãos, mas nós estaremos lá, diante do Senhor. Amém? Tudo bem até aqui, irmãos? Os mortos ressuscitam. As provas, as escrituras, o testemunho ocular e a questão judicial. As palavras foram declaradas. Eu vi assim. A questão psicológica, é perceptível a diferença de mentalidade. Eles com medo escondido, eles corajosos e pregando. Eles viram alguma coisa que mudou a vida deles. Eles encontraram alguma coisa que mudou a vida deles. Amém, irmãos? Tudo bem? Então os mortos ressuscitam? Sim, absolutamente sim, totalmente sim, intensamente sim. Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Beleza? Os gregos diriam não, os espiritualistas diriam não, mas as escrituras dizem sim, e os cristãos verdadeiros dizem sim, e aguardamos a ressurreição. Amém? Amém, irmãos? É a concretização do último presente de Deus. A última bênção concreta que nós receberemos é a ressurreição, ou a transformação dos nossos corpos. Amém? Isso está claro aqui? Você consegue falar isso para outras pessoas? Fale, irmãos, porque isso dá esperança. Isso dá esperança. Então os mortos ressuscitam, sim. A segunda questão é possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos? É possível? Não. É o que nós lemos e leremos de novo agora. Não, é possível. Você crê, eu creio que Cristo ressuscitou, mas não creio que os mortos ressuscitarão. Você está confuso. Você não entendeu nada do Evangelho. Nada. Pastor, o senhor fala assim, como quem sabe que tem alguém aqui que não crê assim? Não, eu não sei nada disso. Mas eu sei que esses corintianos aqui, corintiano não do time, viu irmão? Fique em paz, viu? O povo aqui de Corinto aqui, viu? Não é o time não, é o povo que morava em Corinto. Esse povo aqui falava isso. Por isso que eu estou usando o método, o recurso homilético de perguntar para o texto, porque o Paulo está fazendo pergunta. Entendeu o meu método aqui, o meu recurso homilético? O Paulo está fazendo pergunta, então eu estou fazendo pergunta para o texto do Paulo. Então é possível crer na ressurreição e negar a ressurreição, porque os coríntios faziam isso. Ah, eu creio que Cristo ressuscitou. Discurso, balela, porque eles negavam a ressurreição dos mortos. Conversa fiada deles. Porque se você crê na ressurreição de Cristo, automaticamente você tem que crer na ressurreição dos mortos. Porque o Cristo que morreu para o meu pecado. O mesmo Cristo que morreu disse que ressuscitaria, sim ou não? Quem está me ouvindo? O mesmo Cristo que morreu, que disse que morreria, disse que ressuscitaria. Ele disse que morreria pelos nossos pecados. Bom, se ele não cumpre a parte final, quem te garante que ele cumpre a parte inicial? Pegaram? Quem pegou, levanta a mão. Se ele não cumpre a parte da ressurreição, como é que ele cumpre a parte do perdão de pecados? Porque nós fomos perdoados pelo sangue de Cristo. Quem matou Cristo? Diga os meus pecados. Vamos falar de novo? Diga os meus pecados crucificaram Jesus. Vamos falar isso mais alto? Diga os meus pecados. Diga os meus pecados crucificaram Jesus. Entendeu? Ele morreu pelos meus pecados, eu fui perdoado. Ele pagou o preço. Amém? Então, a resposta é não. Não dá para eu crer. Não dá para eu crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos. E aí, esse tema da salvação tem 7 pontos. 7 pontos serão negados. 7 pontos serão negados.
verso 16, verso 13 primeiro. Verso 13. Se não há ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, se vocês de Corinto diz que não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, esse ponto de que eu ressuscitarei, essa bênção, eu perco. Isso não é verdade. Verso de número 16, repete: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Segundo ponto, verso 14, olha só: se Cristo não ressuscitou, a pregação não vale nada e a fé é vã. Segundo ponto. Então, primeiro ponto que a gente tem: os mortos ressuscitam, porque Cristo ressuscitou. Eu não posso mais pregar que os mortos ressuscitarão. Primeiro ponto da salvação. Segundo ponto da pregação. Segundo ponto, a nossa pregação não vale nada, nem a sua pregação não vale nada. Cristo é mentiroso, os apóstolos enganadores, a Bíblia é uma fábula, e a pregação é engano. Pegaram? Se Cristo não ressuscitou, Cristo mentiu, os apóstolos enganaram, a Bíblia é uma fábula, nós somos enganadores. Está entendendo? Se der um soninho aí, dá uma mexida assim, para você pegar, para você não perder nada. Amém, irmão? Diga para o seu vizinho: acorda aí, irmão. Toca no ombrinho dele assim: acorda aí, irmão. Amém, irmão? Isso aqui é sério. Terceiro ponto do pacote da salvação. Terceiro ponto, verso 15. Eu já falei, mas vou repetir: somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Somos falsários. Somos falsários. Se Cristo não ressuscitou, eu e você somos falsários, porque tudo é mentira. É mentira que você é perdoado, é mentira que você vai para o céu, é mentira tudo, é. Mas não é mentira, né, irmão? É ou não é? O quarto ponto, o verso 15 de novo, somos falsários, nosso testemunho é falso, e a pregação é vã, a pregação é vazia. Para que pregar então, irmão? Que esperança nós temos? Que esperança você tem? Vamos morrer e acabou tudo. A sua pregação é vazia, não precisa pregar mais. Agora, se você assimilou, se você entendeu que Ele morreu pelo seu pecado, foi sepultado pelo seu pecado, ressuscitou para te dar vida, foi exaltado para te dar esperança. Se você entendeu esses pontos, irmãos e irmãs, então você é responsável. Se isso foi assimilado, irmãos, não tem por que você se calar, mesmo que as pessoas te mandem calar a boca. Irmãos, eu não preciso fazer uma viagem de cocaína, eu não preciso fazer uma viagem de maconha, eu não preciso fazer uma viagem com crack, com a heroína. Existe uma viagem belíssima nos aguardando, irmãos. Existe uma viagem tremenda nos aguardando. E tem muito mais coisa aqui para você aprender. Não falte, irmãos. Tem cada coisa linda aqui. Mas continuamos. Então nossa fé é vazia. Somos falsas testemunhas. E verso 17. Nós continuamos com nossos pecados. Verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pode esquecer, irmão. Se Cristo não ressuscitou, então o que Ele falou sobre perdão não é verdade. Então você continua cheio de pecado. Estamos aqui de bobeira. Quem está entendendo? Era para você fazer assim, ó, botar a mão assim, se espantar assim, assim, ó, vai para o seu vídeo assim, ó.
Então era para fazer isso espontaneamente, não porque eu mandei isso fazer. É muito sério isso, irmãos. Ah, meu Deus do céu, como isso mexe com a gente. Irmãos, o evangelho é direitinho, é arrumadinho, irmãos. O evangelho de Cristo é profundidade, é profundo demais. Não é história de carochinha, crianças. Não é história para dormir, irmão. Porque por mais que você faça, vai no médico, vem do médico, vai do médico, você vai durar 100 anos, assim, para ser bom com você. Você vai durar 100 anos, mas você vai morrer. Mas o que é legal, o que nos dá esperança, é que a morte não vai te segurar. Irmãos, a morte tomará tanta pancada, sabe por quê? É uma pancada de cada cristão vai tomar. Cada um de nós venceremos a morte. Entendeu? Por isso que aqui no final do capítulo aparece um tributo de glória a Deus contra a morte. Onde está a morte? Onde está? Vamos zombar dela. Vai ser tão lindo isso, irmão. Zombada. E aí, morte? Onde está a sua força? Sexto, somos os mais desesperançosos. Verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo morreram, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, os que morreram pereceram. E aí o último ponto, seremos os mais miseráveis, os mais infelizes, verso 19. Os mais miseráveis. Entendeu? Passamos a vida pregando o evangelho, passamos a vida testemunhando, evangelizando, porque essa é a nossa vida. Você sabe que você existe para uma finalidade, sim ou não? Sim ou não? Isso pode ser falado mais alto, sim ou não? Você existe para uma finalidade. Ide e pregai o evangelho, e o evangelho inclui a ressurreição. Nós somos os mais felizes, não os mais infelizes, porque os não cristãos, gente, os não cristãos ressuscitarão para a condenação eterna, mas os filhos de Deus ressuscitarão para a vida eterna, irmãos. Amém? Então o sexto, sem esperança. O sétimo, seremos os mais miseráveis. Então a pergunta é não. A resposta melhor é não. Não dá para você crer que Cristo ressuscitou e que os mortos não ressuscitam. Por quê? Porque uma coisa leva a outra, e uma coisa é o pacote da salvação. A ressurreição de Cristo é um dos fundamentos do pacote da salvação. O pacote da salvação está edificado num tripé: morte, ressurreição e exultação de Jesus. O pacote da salvação está edificado num tripé: morte, ressurreição e a exaltação de Jesus. Amém, irmãos? Tá bom? A terceira questão, e aí a gente encerra: como os mortos ressuscitam? Pergunta para o seu vizinho: como é que a gente vai ressuscitar? Esse como, gente, esse como não é o como assim, com que poder, não é o como assim, não, é o como é que nós seremos, entendeu? Como é que nós seremos? Primeiro, nós não seremos um Gasparzinho. Eu até acredito que nós atravessaremos paredes, entendeu? Você não vai precisar abrir a porta para mim, mas nós não seremos como Gasparzinho, esquece isso, amém? Então como é, vamos ver sobre isso então, a partir do verso 35, como nós vamos ressuscitar, com que corpo, como é que será o nosso corpo? A partir do versículo 35, eu vou ler a partir do versículo 20, para os irmãos que estão aqui pela primeira vez, ter a leitura, tá bom? Amém? E aí eu começo hoje e concluo semana que vem. Vamos ler a partir do verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como a potestade e poder. Porque convém que ele reina, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou, o Pai, no caso. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Cristo, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, ao Pai, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos ao perigo toda hora? Se Cristo não ressuscitou, por que a gente se expõe ao perigo toda hora, todo instante, se os mortos não ressuscitam? Por que a gente se expõe? Dia após dia, 31, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Pois veja bem, como homem, eu lutei em Éfeso com feras evangelizando. Que me aproveita tudo isso se os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, ao equilíbrio, como é justo. E não pequeis, irmãos, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Amém, irmãos? Então, eu não vou para o próximo ponto não, mas aqui, se Cristo não ressuscitou, então, por que o Paulo, ele se expunha aos perigos, aos leões, aos cachorros, aos soldados, aos judeus? Por que ele se expunha assim tanto? Por que pregar o evangelho? É essa questão da evangelização. Por que pregar o evangelho? Então, se eu prego o evangelho, é porque exige ressurreição. Ou seja, ele lida com essa coisa da evangelização aqui muito seriamente, irmãos. Ele lida com essa questão de passar a palavra à frente com seriedade. E aí, na conclusão, por isso que eu não vou para o próximo ponto agora. Então, ele fala assim: tornai-vos à sobriedade, como é justo, verso 34. Não pequeis, irmãos, porque alguns ainda não têm conhecimento. O que ele quer dizer com isso, irmão? Irmãos, sejamos sensatos, cuidadosos. É aquela mesma palavra de Jesus: não deem pérolas a porcos. Irmãos, a melhor pregação da nossa vida é a nossa vida, irmãos. A sua pregação expositiva, a sua pregação falada, teórica, ela só vai ter autoridade, irmão, se houver vida. Nas minhas reuniões que eu tenho feito aqui, eu começo as reuniões com os grupos, com as redes, assim: antes de quisermos as multidões, vamos ver como nós estamos, irmãos. Como é que você está? Nós seremos uma referência equilibrada, do evangelho, porque não adianta você falar muita coisa se não houver vida, se não houver interesse pelo próximo, interesse genuíno, irmão e irmãs.
Se nós realmente não tivermos o amor de Deus no nosso coração, se não tivermos isso, se o nosso caráter não for mudado, a sua pregação não vale nada, irmão. Se você for confundido com qualquer cristão aí fora, a sua pregação não vale nada. Então ele fala assim: tenha prudência, tenha vigilância, cuidado com aqueles que não têm o conhecimento, porque tem coisa que você fala, e ninguém entende, irmãos, ninguém compreende, porque nós não vivemos o que pregamos, nós não vivemos o que ensinamos. Então a evangelização aqui é coisa muito séria. Se nós acreditamos na ressurreição, se nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para me dar esperança, irmãos, e não prego o evangelho com a minha vida, eu não creio então. Na verdade eu não creio. Porque se eu cresce na ressurreição dos mortos, eu não deixaria as pessoas sem essa possibilidade, sem essa bênção. Você crê de verdade na ressurreição dos mortos? Isso faz diferença na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida existencial. Isso faz diferença, irmãos e irmãs, na prática, no concreto. Então que isso seja demonstrado. Os mortos ressuscitam, Cristo ressuscitou, eu sei disso e eu vou compartilhar isso para as pessoas. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por gentileza. Aleluias. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.